Buenas tardes. A mí me toca presentar a Annalisa Ribeiro y Renato Negrão, poetas. Annalisa Ribeiro nació en 1975 en Belo Horizonte y es doctora en estudios lingüísticos, profesora en el Centro Federal de Educación Tecnológico de Minas Gerais y coordina el proyecto Leve un libro, no sé si lo he dicho bien, Annalisa, ¿sí? Que se dedica a distribuir y publicar poesía en Minas Gerais desde 2014. Renato Negrão nació en Belo Horizonte en 1968, ha publicado 7 libros de poesía, ha editado obras de otros también, ha comisariado diversos festivales y ha impartido cursos en multitud de instituciones, escuelas y otros lugares. No lo he dicho, Annalisa Ribeiro también ha publicado 8 libros de poesía. Con ellos me gustaría hablar de diversos temas en los que creo que confluyen, desde la cuestión de la imagen hasta su trabajo también como distribuidores, como activistas de la poesía en su lugar de origen. Y me gustaría también empezar a hablar de una cosa que me ha parecido que tiene en común la poesía de los dos, que es una poesía muy centrada en algunos momentos, y habéis publicado muchos libros, pero es una poesía que me parece que tiene una relación muy especial con el cuerpo, sobre todo a nivel de lo sexual. En tu caso, Annalisa, por ejemplo, desde la cuestión reproductiva, ¿no? Es una relación con el cuerpo que me parece que pasa por un sitio muy cotidiano. Um prazer estar aqui, prazer estar com Miriam, Annalisa, companheira de geração de muitas andanças. Para mim é uma alegria e queria agradecer a todos vocês que estão presentes, a equipe da Casa Catalunha. A relação com o corpo, né? Aqui eu já estava acostumado a ouvir. Minha poesia, ela se estabelece num momento... Bom, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui pelos tópicos que eu programei aqui para não me perder. Eu nasci em 68, como ela disse. Meu pai, Geraldo Magela, lanterninha de cinema e que depois se torna bancário. Minha mãe, uma operária de fábrica que se torna manicure a domicílio. Né? Meu pai trazia muitas informações para casa, informações sobretudo musicais, e essa primeira relação que eu tenho com a palavra, ela vem da música. Sobretudo Caetano, Gil, os tropicalistas, e uma presença muito impactante para mim logo quando criança foi a figura de um cantor brasileiro chamado Ney Matogrosso. A minha relação com a música também ela era um tanto confusa. Eu não entendia de onde a música vinha. Eu não sabia que quando criança, por mais que uma pessoa, um ser humano, estivesse cantando com um microfone, eu não conseguia perceber que aquilo fazia parte de uma indústria. Eu arranhava os discos e tentava reconhecer de onde a música saía, porque para mim a música era como se fosse um efeito da natureza. Assim como ventava, chovia, a música se fazia. E a figura do Ney Matogrosso na minha vida, e também a figura do Milton Nascimento, cantor mineiro expoente do Clube da Esquina, não contribuíam muito para que eu percebesse que a música era feita por humanos, dado o caráter extraordinário da voz do Milton Nascimento, que me parecia uma coisa sobrenatural, e dada aquele corpo do Ney Matogrosso, que era alguma coisa entre o animal, o ciborgue, e algo também de natureza extraordinária. E o rock também da Rita Lee, dos Mutantes, também me deu essa dimensão do corpo. E nos anos 80 eu vou
ser vocalista e letrista frontman de uma banda de rock. Né? Aí começa a minha memória mais remota da ideia do corpo. Ainda hoje estava falando com o Ricardo Aleixo que eu considero a minha adolescência, até os 17, 18 anos, a minha adolescência, eu a chamo de infância, porque eu ainda brincava muito, não tinha uma relação tão intensa com a tecnologia, e dos anos 90 para cá, onde começa a minha fase adulta, é o momento em que eu saio do armário, assumo a homossexualidade, me liberto sexualmente, e é um período que eu aproveito bastante da vida, e este momento eu ainda chamo de adolescência, lembrando de um poema do Antônio Cícero que diz: já me ronda a suspeita de que ficarei velho antes de ficar adulto. Né? Essa relação, né, da poesia com a alegria, com a pulsação de vida, muito próximo, ou totalmente próximo disso que o Ricardo falou, eu compartilho totalmente. Então, minha relação com o corpo está nesse corpo que se movimenta pela cidade, desse corpo que se quer liberto. Vocês aqui talvez não saibam, mas não estão dialogando exatamente com um homem. Eu me considero uma pessoa não binária. Também nunca quis ser uma mulher, então podem considerar que aqui presencialmente tem uma pessoa agênera de expressão fluida, né? E eu tenho me divertido com isso há alguns meses, porque eu vejo pessoas conversando comigo como se estivesse conversando com um homem. Até pouco tempo atrás eu também tinha essa impressão, mas depois eu, pesquisando eu começo a perceber que o gênero é uma violência e que isso não tem exatamente muito a ver comigo, né? Mas podem utilizar os pronomes que quiserem, porque a minha expressão é fluida. Muchas gracias, Renato. Analiza tú, porque además había una cosa, ¿no?, que me he olvidado de decir, que en el caso de tu poesía, el cuerpo siempre es un cuerpo en un sentido muy sexual, ¿no? Casi ¿no? Esta cosa erótica, el cuerpo que orgasma, ¿no? El cuerpo que es una fuente de placer. Y en el caso de Annalisa, por ejemplo, a mí me ha impresionado mucho cómo el cuerpo también es un receptáculo de memoria, ¿no? Sim. Bueno, boa noite. Muito obrigada pelo convite, pelo trabalho para nos reunir aqui. E eu vou falar um pouco com inspiração no que o Renato falou. Que eu acho que nós somos parecidos e somos diferentes em muitas coisas. Conheço o Renato há muitos anos. Eu acho que eu tratei pouco do corpo, são 25 anos desde o primeiro livro. O primeiro livro é de 1997 e há alguns anos uma pesquisadora brasileira, infelizmente não me lembro o nome dela todo aqui, uma pesquisadora de uma universidade brasileira, fez uma comparação. Ela estuda o corpo na poesia, e ela comparou a minha poesia com a poesia de uma poeta muito importante no Brasil, Cristiane Sobral, que é uma poeta negra, ela buscava o corpo nas nossas poéticas, e ela dizia como o corpo importava mais para Cristiane Sobral do que para mim. Talvez pelo fato de eu ser uma mulher branca e sentir isso com menos impacto. Mas quando o corpo aparece, eu não estudo a minha própria poesia, mas ele aparece na maternidade, ele aparece na não maternidade, quando você perde um filho, por exemplo, no corpo da mulher como esse receptáculo que sofre. Então, enquanto o Renato falava, eu pensava, eu nunca quis ser uma mulher,
Eu sou uma mulher cis, hétero, branca, mas sempre achei muito difícil ser isso na nossa sociedade. E na poesia eu conseguia falar disso, mas de uma maneira muito irônica, muito crítica. Então, alguns poemas lançados há mais tempo são poemas de 2002, que tem 20 anos, né? Poemas de 2006, de 2008, são poemas em que eu escrevo com um pouco de humor, né? Não é um traço da minha poética e não é um traço muito comum nas poéticas e nas poéticas femininas. Mas nesse humor há uma crítica muito forte às relações homens-mulheres. Uma crítica muito forte ao machismo brasileiro, à maneira como as próprias mulheres reproduzem o machismo estrutural. E acho que esse foi, sem querer, não foi alguma coisa premeditada, mas foi alguma coisa que eu tematizei ao longo dos anos. E nos 2 livros mais recentes, um livro de 2018, que é o Álbum, é um livro sobre fotografia e memória, e o corpo vem nesse livro, nesses poemas. Talvez eu tenha feito um trabalho mais detido sobre o corpo, a imagem, porque o corpo, na verdade, me incomoda. Ele me incomoda e eu, às vezes, brinco com o meu namorado, que está ali, o Sérgio, que eu gostaria de não ter um corpo, que fosse só uma alma, porque o corpo é de manutenção difícil. Ele envelhece, ele adoece, ele dói, ele não tem mais joelhos. Eu quero caminhar em Barcelona e o meu pé dói. E eu tenho quase 50 anos e eu tenho dores que eu não tinha e preciso tomar um remédio. Eu não, mas daqui a pouco um remédio para minha pressão ficar normal. Eu preciso tomar tantos cuidados com esse corpo e é ele que vai me fazer finita. Ele vai morrer. E não vou conseguir fazer outra coisa quando eu tiver que abandoná-lo. Eu gostaria de ficar e que fosse eu e a poesia, assim. E é um delírio. Mas eu tenho uma relação assim de querer dispensá-lo e querer. Não é uma relação de querer que ele seja sempre jovem de forma alguma. Essa é uma medida da publicidade no Brasil, de tudo. As pessoas sempre lindas, jovens, principalmente as mulheres. Eu sou uma mulher que quer ter os cabelos brancos. Isso é um imenso problema no Brasil. Uma mulher com cabelos brancos incomoda profundamente as pessoas. E cabelos vermelhos, não, Fátima? E a idade das mulheres e a maneira como elas se apresentam e a maneira como elas se deixam envelhecer é um problema ao ponto de pessoas que não nos conhecem, nunca nos viram, se dirigirem a nós para dizer: pinte esse cabelo, não de vermelho, pinte esse cabelo de preto, pareça outra coisa, pareça. Então, na minha poesia isso aparece na forma de xiste, na forma de brincadeira, mas não é brincadeira, uma brincadeira séria. Hablabas de la poesía y la imagen, ¿no? Que es seguramente tu interés más. Leyendo tus poemas, a mí me ha venido a la cabeza esa frase de Susan Sontag, ¿no? De que en las fotografías hay fantasmas. Tengo la sensación, ¿no? De que en tu poesía haces presentes, ¿no? Hablaba de la memoria antes, pero haces presentes esos fantasmas. Y tú, Renato, además has trabajado la imagen ¿no? Desde hace mucho tiempo también, ¿no? Esta transversalidad de vuestra obra creo que es un rasgo que también compartís, ¿no? Igual que el humor que decías antes, ¿no? Que tratas de afrontar estos temas con humor. También, Renato, ¿no? En su poesía el humor es algo esencial. Os he lanzado 3 preguntas de golpe también porque Renato quería proyectar un poco, pero me gustaría antes de proyectar, pues marcar un poquito estos puntos, ¿no? Estas confluencias en vuestras obras. Eu vou responder a isso lendo um poema sobre os fantasmas e a
a fotografia, a imagem, a memória, os fantasmas. Está na 4ª capa de um livro, do álbum, que não é um poema de humor, mas é a resposta que eu poderia dar a essa questão. E Renato, por favor, fique à vontade para falar. Prenhez. Estava grávida naquela foto. O filho não chegou a nascer. A foto nos mantém à sua espera. Me ha impresionado muchísimo ese poema, porque justamente, ¿no?, después de leerlo es cuando me ha venido justo la frase de Sontag a la cabeza, ¿no? Es como si todo el tiempo quedara en suspenso y ahí hubiera un fantasma eterno. Un fantasma pequeño, sí. Sim. Eu me lembrei a partir de sua fala que o cantor Serge Gainsbourg, ele tem uma fala, ele que era um cantor que era considerado feio, que namorava mulheres bonitas, e ele falava que a feiura tem uma vantagem em relação à beleza, porque a feiura dura, né? Eu me perdi assim un poco nas 3 preguntas. Las 3 preguntas. Vamos lá. No, os hablaba de esta transversalidad, o estos intereses transversales que también compartís, ¿no? Hablabas antes de la parte más sonora, ¿no?, de la poesía, pero creo que también has trabajado mucho la imagen, ¿no?, la confluencia de la imagen y la poesía. Y por último os preguntaba sobre el humor, ¿no?, como también vehículo a la hora de expresar o de criticar ciertos temas, ¿no? Yo creo que tu humor también va un poco, ¿no?, contra aquello establecido, un poco contra, como, bueno, sería una canción de Os Mutantes, ¿no?, Panis et Circenses, ¿no? Sim. Vamos lá. A ideia do humor, eu acho que também tem um pouco do traço da minha personalidade. Eu acho que trago isso desde do que eu assistia na infância. Eu acredito que o humor com o qual eu trabalho majoritariamente seja um humor do tipo incongruência, né? Aquele que está ligado mais ao nonsense, a linguagem, né? O humor que se dá pela linguagem, né? No Brasil tem um humorista que é o Renato Aragão. Você pergunta o nome dele, ele fala de Dimocó, sorrisal, colesterol, né? Cada criança que cresce ouvindo isso tem, né? Eu me interessava por esse tipo de humor dele, que era um humor que se dava pela linguagem. Na minha infância também, por exemplo, eu tinha, embora toda criança fabule e goste de histórias, eu me interessei muito pelo código, pela letra. Eu tinha um fascínio pela letra mais do que pelas histórias, né? Porque também eu ouvia muitas parábolas, por conta de que minha mãe me levava à missa aos domingos. Eu odiava ir à missa, portanto também eu odiava ouvir as histórias. E ao mesmo tempo eu gostava da materialidade da palavra, né, da letra, de escrever, né, essa imagem do meu pai que tinha um garrancho e minha mãe que tinha uma letra ornada. Isso me marcou. Também me marcou os castigos que eu recebia na escola, né, sendo obrigado a preencher todo um caderno dizendo: prometo não mais fazer bagunça na escola. E ali, naquela tortura e naquele transe do castigo, eu percebia que a minha letra ela dançava e tinha verdadeiros transes quando eu olhava aquele caderno. E ali foi uma das primeiras imagens que eu tive da possibilidade da plasticidade do texto, né? O que me levou depois a me encantar, né, pela ideia da poesia marginal dos anos 70, né, a geração mimeógrafo, pela qualidade solar que ela tinha, né, desse humor, né, que contrastava com o barroco mineiro, né, me levou a isso. Então acho que tem uma coisa imbricada nessa relação entre as primeiras influências, né? E depois fui me envolver com a performance.
quando li as cartas do Eliot Sica com a Lygia Clark, o que me levou a ir para a universidade, porque eu sou um universitário tardio, abandonei a universidade na filosofia em 92, seria infeliz sendo filósofo, mas trabalhando com a filosofia, porque leio, mas fui um poeta que abriu um mapa mundi na frente e procurou, né, buscar quais eram os poetas, né, disponíveis que eu podia ler tanto no Brasil quanto fora, e a performance me trouxe essa relação, né, do corpo com o código, do corpo com a relação entre o espaço-tempo, os símbolos, a produção de uma imagem no espaço e com um rito. E tenho a palavra como procuro na performance essa simbiose dessas relações, né, entre ritmo, imagem, ideias, sinestesias, e eu acho que isso tudo, eu acho que a relação com a linguagem é uma relação sensualizada e poética, ela ultrapassa o significado, né? Ela não está só, ela está na estrutura, né, de um livro né, que ele não é só um invólucro para que o texto se guarde, mas ele está numa relação que se dá, né, tátil, amorosa, afetiva, sinestésica, e essa relação que eu tenho com a poesia e com a linguagem, né, uma relação que está tanto no significante, na estrutura formal, a nível, né, sintático, quanto a nível semântico e também no nível pragmático, no que isso que eu faço reverbera na vida das pessoas, né? Aquilo que essa relação sensualizada, que ultrapassa o significado, mas que também dialoga com o mundo da maneira como consegue. Y además, esto que comentas ahora, ¿no? El diálogo con el mundo, con lo que haces, los dos habéis no solo publicado libros, sino que también habéis editado libros de otros, habéis impartido docencia. En tu caso, Renato, también formaste parte, ¿no? Coordinaste el proyecto Arte Libre para llevar la poesía a colectivos, ¿no? en riesgo de exclusión, y al final también los dos tenéis esta relación con la poesía que va más allá, por decirlo de algún modo, del libro, ¿no? O del propio ego como autor, ¿no? Hay una relación muy especial con la poesía como arma para cambiar cosas, ¿no? Como herramienta, no vamos a hablar de armas mejor, como herramienta para cambiar alguna cosa, ¿no? Que es algo que practicáis, antes comentábamos, ¿no? Analiza con la distribución y la edición de libros, y en tu caso también con una faceta pues más activista. Sim. Este foi meu primeiro livro. Vamos ver. Olha, a Praça da Poesia. Que loucura. Vamos lá. Sim? Espera aí, um minuto. Agora. Você quer que eu, enquanto você mexe aí... Pode ir respondendo. Bom, eu sempre entendi, eu sou uma pessoa que começou a publicar nos anos 90. Os anos 90 são importantes para o mundo inteiro, mudanças de todo tipo aconteceram ali, e mudanças tecnológicas muito importantes. Então, quando eu comecei a publicação já era alguma coisa muito mais acessível. Os computadores, a editoração eletrônica já estavam meio disponíveis. Em 2001 eu já tinha blog, né? Então, eu sou de uma geração que se apropriou dessas possibilidades de publicação com outras mediações. Já entendia que talvez eu não dependesse de uma grande editora. Outros também entenderam isso antes, mas tinham meios mais precários de produzir os livros. Então, no Brasil, por exemplo, é famosa uma geração chamada marginal, geração datilógrafo, enfim, uma geração que publicou livros com máquinas mais precárias,
Mas nos anos 90, no início dos anos 2000, esses livros já eram industriais, muito competitivos. E a poesia sempre se ressentiu de ter muito mais oferta de poetas e pessoas publicando, querendo publicar, do que espaços para publicar. É claro que isso não resolve o problema da legitimação. O problema continua. Mas hoje no Brasil nascem editoras em todos os lugares, para todos os públicos, muito pequenas, às vezes editoras de uma pessoa só, mas que fazem uma diferença muito grande para a cena. Quase todos os meus livros são publicados por editoras independentes, menos comerciais, e alguns deles são publicados, eu publico prosa também, narrativa, mas alguns livros juvenis, por exemplo, são publicados por grupos grandes, e a poesia ela se encaminha melhor pelos fluxos da edição independente. E o que a gente chama de edição independente hoje não tem nada a ver com amadores. Tem a ver com um processo e um fluxo que incomodam, inclusive, os grupos grandes. E muitas vezes no Brasil é um oligopólio, no Brasil são pouquíssimos, tem 2 editoras, 3 no máximo, que são muito grandes, e uma multinacional, por exemplo. Todas as outras são pequenas, ou são os próprios autores. Então, para os poetas, entender que editar é uma atitude, e é uma atitude política, faz muita diferença. E, como eu sempre me interessei por literatura e por livros, não só pela literatura, eu também quis aprender a editar. Porque talvez eu não me editasse, mas eu gostaria de editar os outros, eu gostaria de aprender a ter atenção e os ouvidos abertos para fazer curadorias, para reunir poetas, para publicar livros que pudessem ser distribuídos gratuitamente, porque se diz que poesia não vende, se diz que poesia não tem espaço, que não tem a preferência dos leitores, por exemplo. Isso não é uma coisa só do Brasil, eu sei. E aí eu fiz todas as coisas que eu pude. Eu segui como escritora, segui como professora de texto e segui como editora. A Leve um Livro, que essa é uma coleção de livros, livretos de poesia impressos e digitais, foi feita em 2014, 15, 16 e 17, com o fomento, financiamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que também financia uma parte deste evento. É uma política pública muito importante e muito difícil no Brasil, mas conseguimos aprovar esse projeto muitos anos consecutivos. Alguns desses poetas que estão aqui estão também nessa coleção, e nós distribuímos esses livros gratuitamente. Foram 180 mil exemplares. No metrô, nos ônibus, para as pessoas que não conhecem poesia. Desse projeto, nós conseguimos fazer uma antologia, isso foi uma surpresa. Portugal se interessou por esse projeto, a Holanda se interessou por esse projeto. Na Holanda, nós ganhamos um prêmio, e em Portugal, essa reunião é uma antologia dos poetas, são 71 aqui, na coleção são 73, mas uma revista portuguesa do Porto fez esse número, que é 71 poetas do Brasil. Esse número já tem uns 3 anos. E, para ficar na poesia, há um ano mais ou menos, eu tenho editado esta coleção. É uma coleção chamada Madrinha Lua, uma coleção de poesia só de mulheres, poetas brasileiras, muito importantes, que às vezes não encontram espaço nas 2 ou 3 ou só 2 editoras grandes brasileiras. E essa é uma editora de São Paulo, chamada Peirópolis, que tem a obra completa de uma grande poeta mineira chamada Henriqueta Lisboa. É uma poeta mineira que do século XX, bastante conhecida no Brasil, menos do que gostaríamos. Em homenagem,
a Henriqueta Lisboa, nós fizemos essa coleção, por enquanto temos 8 volumes, 8 poetas de várias partes do Brasil. Este, por exemplo, é o livro da Luby Prates, que é uma poeta de São Paulo, negra, que tem uma atitude muito importante também como poeta e como editora. E vem outros livros nos próximos anos. Nós pretendemos que isso nem é uma coleção, chama Biblioteca Madrinha Lua. Nossa ideia é que isso prospere. Uma editora que decidiu investir nisso de um jeito muito profissional. Outra coisa importante, é uma editora que paga adiantamento, que faz relatórios de prestação de conta de direitos autorais. É uma editora que faz tudo como deveria ser para a poesia, que é uma raridade, assim, a gente saber o que acontece com esses livros. São autores que se interessam por serem traduzidos, nós nos interessamos por traduzi-los, publicá-los em revistas. Então, a poesia está no corpo, está na voz, mas ela também está na atitude editorial. Sem isso, uma parte dela não vive bem. E essa atitude editorial ela precisa ser mais diversa. Ela precisa ter mais espaços importantes, espaços que legitimem, espaços que levem as pessoas para os eventos, para falar para os públicos. E isso é muito mais difícil em editoras pequenas. As tiragens são muito pequenas, em contraste com tiragens grandes, que circulam e fazem parecer que a poesia brasileira tem poucos nomes. Mas isso não é verdade. A poesia brasileira é absolutamente fervilhante no cenário atual, em qualquer parte do Brasil. É uma impressão errada que o Brasil só tem alguns poucos poetas e que eles estejam no Sudeste. São Paulo, Rio, Minas Gerais, eles estão em todas as partes. Mas eles têm muito mais dificuldade de circular e de ser, enfim. Mas com as atitudes editoriais frequentes, a gente consegue furar isso, né? Romper essa bolha. No meu caso, você falou de um programa chamado Arte Livre. Eu tinha um coletivo de 2 de poesia nos anos 90, com Daniel Costa, que é um poeta que hoje em dia mora aqui em Valência. Então, este é aqui na Catalunha. E este é meu primeiro livro, né? Ele já é um livro objeto, ele tem essa questão, né, do parafuso e algodões parafusados, esse, né, contraste entre a delicadeza, a leveza, o humor e uma certa agressividade, fruto das revoltas internas. E, bom, eu já lanço esse livro, que é um livro interdisciplinar, como primeira experiência, né, de tentar colocar o livro não só nas livrarias, mas também eles estavam em sacolões de feira, em lojas de presentes, né, a gente criou um projeto chamado Poesia Alimento para a Alma, e aí a gente circulava um circuito de feiras onde se vendia batata, tomate, tinha o livro também que a pessoa trazia o livro da feira. E numas 10 feiras a gente circulava também fazendo os saraus e vendendo esses livros e colocando esses livros à disposição. Esse grupo, Dragões do Paraíso, se destinava a produzir, atuar, né, e difundir poesia, pesquisar, né, atuar no campo multidisciplinar, pesquisar, divulgar e difundir, né? Então tinha muito essa proposta ativa de ir para a cidade e tentávamos sobreviver tentando descobrir quais atividades no campo da literatura estavam disponíveis naquele momento para a gente. A gente tinha uma relação, uma parte da minha vida, o segundo livro que é definidor na minha vida, né? Tem o livro das cartas Velho e Sica com Lígia Clark.
um livro do Chacal chamado Comício de Tudo, que estabelece meu primeiro diálogo com aquela poesia que eu quis fazer de fato. E um outro livro foi um Coiote, do Roberto Freire, um escritor, romancista, e ele criou uma terapia na época da ditadura, que era uma terapia corporal, em grupo e anarquista. Na época da ditadura não se podia confiar na ideologia dos terapeutas, dos psicanalistas, não sabia que poderiam ser denunciados. Ele cria uma terapia com ideologia política explícita. E eu, para estar nessa terapia, eu tinha... essa ideologia era o anarquismo. Para eu estar nessa terapia, eu precisei ler sobre antipsiquiatria, gestalt, bioenergética, ir para a prática da capoeira e, enfim, um conjunto de estudos que me muniu, de certa forma, para atuar, dando oficinas tanto de corpo e performance, quanto de escrita criativa. E na prefeitura, na rede municipal de Belo Horizonte, eu fui acolhido para dar aula de poesia, de corpo, né, enfim. Nesse período, tem esse nome, Programa Arte Livre, que era voltado para jovens que em determinado momento da vida cometem um crime, roubam um celular, que é, né, chamado de jovens infratores. Eu não concordo muito com isso. Todos nós, eu aqui, né, e todos nós aqui somos jovens infratores, de alguma forma. E aí eu acabo voltando para a universidade, e um ano depois eu acabo recebendo um prêmio para educadores da educação não formal. Gosto da educação não formal, com todo respeito à escola pública, que deve ser defendida, mas eu não tinha habilidade para lidar com a matéria poesia em 50 minutos de aula. Eu precisava de uma flexibilização de currículo mais fluida, e eu encontrei isso na educação não formal, ou seja, nas ONGs, nas organizações não governamentais, nos projetos da cidade. Eu me envolvi com quase todos. E nesse momento, um ano depois que eu estava na universidade, acabo ganhando um prêmio do Itaú, de educador não formal, que me deu muitas horas de formação pelo Brasil e que me levou à experiência mais radical, pedagógica, numa escola chamada Oicabum, onde parecia um paraíso, 180 pessoas contando com a equipe, muitíssimo experimental. Dentro da escola tinha uma gráfica, tinha um laboratório multimídia, tinha um estúdio de fotografia. Os jovens, era uma escola privada, mas pública, para jovens de escola pública, de periferia das cidades, e que recebiam ainda um valor, na época, de R$200. Isso no Brasil é quase impossível, você achar uma escola onde o aluno recebe para estudar. E essa experiência de produção, né, trouxe para a cidade uma geração, várias gerações de artistas, de estudantes artistas, que hoje estão no mercado produzindo, e muitos são escritores, né? Priscila Semes. E eu acabei editando o livro dessas pessoas, Ventura Profana, que é uma grande artista travesti de Salvador. Junto com Flávia Pereira, é importante dizer, eu coordenava essa área junto com ela, e Flávia Pereira, uma poeta de Belo Horizonte, a área que a gente atuava era das poéticas da narrativa. Enfim, todas essas experiências educacionais que vêm sendo gestada e formando gerações de atores políticos na cidade, desde 2004 até 2017. Os quería preguntar también qué relación tenéis con vuestro paisaje, con vuestro territorio, porque creo que Belo Horizonte, que Minas Gerais, son sitios con un carácter muy especial, tanto en lo social como
como en el paisaje físico, ¿no? Me gustaría que nos contarais un poco cómo vuestra poesía, vuestro arte, vuestra actividad performativa también bebe de esa particularidad del territorio. Minas Gerais é um estado-província, né? Aqui é grande, no sudeste, é uma região do país que tem privilégios, é uma região que o estado de Minas Gerais produziu muitos escritores, músicos, enfim. Isso deve estar nas nossas, entranhado em nós, né? Nas nossas atividades. É difícil falar como se tivesse um traço, uma característica para todos, né? Para todos os mineiros. Nós temos um jeito de falar característico. O nosso português, nós brincamos que é o mineirês, é um português reconhecido. No restante, várias partes do Brasil falam diferentemente o português. Todos nos entendemos, não são dialetos, mas nós temos diferenças muito marcadas. E a maneira como nós em Minas Gerais falamos tem uma diferença marcada também. E brincamos com isso, fazemos disso algo interessante. Na minha poesia, não sei se isso aparece muito, acho que aparece na minha... Vou falar pelo Ricardo Aleixo agora, na minha performance, viu? Que eu falo que eu não sou performer, Ricardo sempre me chama a atenção. Na minha performance, certamente Minas Gerais aparece. Belo Horizonte é onde eu nasci. Eu tenho uma característica nesse sentido parecida com a do Ricardo também. Eu moro no mesmo bairro da cidade. A minha família está no mesmo bairro da cidade há 100 anos. Então eu tenho... sou a 5ª geração, meu filho a 6ª geração, estamos na mesma região. É um bairro com uma característica também um pouco diferente na cidade. A nossa cidade é uma das primeiras cidades planejadas do país, do estado, da América Latina. Algumas cidades na América Latina têm a mesma idade que a nossa cidade. É uma cidade planejada em 1897, a inauguração de Belo Horizonte. Uma cidade desenhada por engenheiros positivistas do final do século XIX. Então ela não é uma cidade que nasceu organicamente. Ela não foi ocupada organicamente. Ela foi traçada, desenhada, para lá se deslocaram pessoas para construí-la, que depois foram para as periferias, e a parte central dela foi reservada aos privilegiados. Até hoje a cidade tem um pouco esse movimento, e a cidade que existia ali, que era um povoado, foi expulso dali e foi para outras regiões, principalmente a região norte da cidade. Essa história é contada de uma maneira muito mais bonita, oficialmente, mas nós temos a noção da narrativa do que realmente aconteceu ali no fim do século XIX. A minha família é uma família que chega nessa cidade nos anos 1920, junto com a indústria, e os meus avós são operários têxteis de fábricas de tecidos, ali no entreguerras. Então eles eram homens que trabalhavam com máquinas, mecânicos que produziam tecidos, que inclusive vinham para a Europa de lá. E isso é muito forte nessa região. A minha casa é uma casa entre 2 fábricas de tecidos desativadas. Então nós temos uma fábrica que se transformou em outras coisas e uma fábrica que funciona um pouco ainda, mas as casas já foram descaracterizadas, mas são casas que eram vilas de fábrica. Então a história da minha família, é a história de muita gente ali. E esse é um lugar já fora da cidade planejada. Então, nós já estávamos na periferia, no início do século XX. Hoje, a cidade é muito maior. Belo Horizonte tem muito mais que 2 milhões de habitantes. Ela não é muito extensa, ela é vertical. E nós estamos já muito perto do centro. Há muito mais cidade
para fora, que cresceu, aí sim cresceu com a população, com a ocupação, de uma maneira mais orgânica. Mas o centro da cidade ainda tem o desenho do século XIX. Os prédios imitam muito Paris, as construções com um jeito de Europa que o Brasil, a Argentina, todos fazem, de copiar um pouco essa arquitetura. E a praça, uma praça importante lá que chama Praça da Liberdade, tem um caminho desenhado para uma rainha europeia, uma visita de uma rainha europeia, enfim. Isso aparece nas nossas, na maneira como nós tratamos ou falamos do espaço geográfico. Eu falo um pouco de Belo Horizonte nos poemas, falo um pouco desse bairro onde eu vivo, falo dessa experiência de viver ali. Eu sou uma pessoa que vive ali e gosta de viver ali e não sente muita vontade de entender que minha casa é um planeta. Não, a minha casa é a minha casa e só. É meu problema com o corpo. Então, acho que isso aparece nessa história de 100 anos naquele lugar, e no sentimento de ficar bem e ficar à vontade naquele lugar, porque ali estão todos os seus antepassados, a sua memória está ali, os seus avós, a minha mãe nasceu numa casa ali, né? Então é um laço, e é um laço bom, embora hoje seja mais publicitário, mais interessante vender uma biografia cosmopolita, uma biografia poliglota, uma biografia de pessoa errante. Infelizmente, a minha biografia joga contra mim. A minha relação eu nunca fiz um poema para a minha cidade, por exemplo, mas a minha relação com a cidade é muito interessante, assim, porque meu pai morou no centro da cidade, onde ela era a Galeria do Ouvidor. Minha mãe, perto do centro da cidade, na Lagoinha, que é um dos locais mais antigos da cidade. Eles se conheceram ali porque estavam em bairros próximos. Eu fui morar no Bonfim, morei na frente de um cemitério por 11 anos. Até os 24 morei em 2 endereços. Até os 12 anos, a minha família, que sempre foi pobre, com uma leve ascensão social. Até os 12 anos, a gente era o mais pobre, o mais rico entre os pobres, e dos 12 aos 24, o mais pobre entre os ricos, porque eu fui morar num bairro onde tinha muitas pessoas. A minha família era uma única família negra. Mas aos 8 anos de idade eu já tinha um dinheiro e ir ao centro comprar meus brinquedos. Assim, hoje, né, como a cidade está hoje, parece impossível uma criança de 8 anos pegar o ônibus, ir à cidade, comprar um presente para si e voltar. Então tinha uma relação de muito deslocamento pela cidade, também por ser próximo ao centro. E depois estabeleci essa relação muito íntima com a cidade, porque uma pessoa que tem uma banda de rock, ela é obrigada a se deslocar pela rua, uma banda iniciante, obviamente, e de periferia, carregar amplificador, guitarra, né, dentro de uma perspectiva meio punk rock. Então essa relação com o asfalto, com a sujeira, com o centro da cidade foi muito, muito orgânica nesse sentido, né? E também algumas curiosidades, né? Eu moro até os 24 anos também perto do centro, na região centro-sul. Depois dou uma grande volta por diversos endereços da cidade para voltar a morar no bairro onde eu passei a adolescência. Passei a morar no bairro onde eu passei a adolescência, né? E onde eu dou aula era onde eu estudei na adolescência. E a minha relação com os livros era fazendo livros, porque eu fazia artes gráficas. Então essa relação
tanto da música quanto com os livros, ela se deu muito na adolescência de maneira muito intensa. E a cidade é meu segundo ateliê, né? Ou meu primeiro ateliê. Me dicen que tenemos que dejarlo aquí. Se me ha pasado esta hora volando. Me ha parecido que han salido temas muy interesantes durante esta charla, y el viernes podremos escuchar vuestros poemas a las 7, un poco en la clausura de esta jornada de confluencias poéticas. Muchísimas gracias, Annalisa, Renato, gracias, y muchas gracias también a vosotros por estar presentes.